Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. E quando finalmente fazem, normalmente já passaram dos 40 anos. Exatamente. A pergunta é simples, mas pode mudar completamente a forma como você enxerga a própria vida. E se o seu problema nunca tivesse sido o excesso de trabalho? E se o seu problema nunca tivesse sido a falta de dinheiro? E se também não fosse a idade? Então, por que você acorda cansado todos os dias? Por que sente um vazio mesmo depois de cumprir todas as suas responsabilidades? Por que parece que existe um peso dentro de você que nenhuma noite de sono consegue aliviar? Talvez porque exista um tipo de cansaço que não vem do corpo. Ele vem da vida que você está vivendo. Esse é o cansaço mais perigoso de todos, porque ele não chega de repente. Ele vai apagando você aos poucos. Primeiro, leva a sua disposição, depois a sua alegria, depois os seus sonhos. Até chegar um dia em que você olha para o espelho e percebe que já não reconhece o homem que está olhando de volta. Se alguma dessas palavras encontrou você, fique comigo até o final, porque hoje talvez você descubra que nunca esteve cansado. Talvez você apenas tenha passado anos vivendo uma vida que deixou de fazer sentido. Durante muito tempo, eu acreditava que o problema era trabalhar demais. Achava que bastava descansar um pouco, tirar férias, dormir melhor ou ganhar mais dinheiro que tudo voltaria ao normal. Talvez também tenha pensado assim. Afinal, foi isso que aprendemos desde pequenininhos. Trabalhar duro, aguente firme, cara. Não reclame. Um dia todo esse esforço será recompensado. Então você segue exatamente esse caminho, essa cartilha. Acorda cedo, faz hora extra, assume responsabilidades, resolve problemas, coloca a família em primeiro lugar, abre mão de si mesmo porque acredita que está construindo um futuro melhor. E durante anos isso parece fazer sentido, né? Mas existe um momento em que algo muda. Você continua fazendo exatamente as mesmas coisas, mas elas já não preenchem você como antes. O corpo continua levantando da cama, a mente continua funcionando, só que a alma parece ter parado no meio do caminho. Esse é o momento em que muitos homens começam a acreditar que estão ficando fracos. Pensam que perderam a motivação, que a idade chegou, que talvez seja apenas uma fase. Mas quase nunca é isso. O verdadeiro problema é muito mais profundo. O ser humano consegue suportar muito trabalho quando existe um motivo. O que destrói uma pessoa não é o esforço, é o esforço sem significado. É dedicar anos da própria vida a uma rotina que já não representa quem você realmente é. É perceber que todos os dias são iguais. Segunda parece quarta, a quarta parece sábado. Os meses passam sem que nada realmente aconteça dentro de você. E quando percebe, um ano inteiro desapareceu, depois 5, depois 10 anos. A vida continua acontecendo, mas você já não sente que faz parte dela. Já não. Existe uma armadilha silenciosa que prende milhares de homens sem que eles percebam. Ela não faz barulho, não aparece de um dia para o outro. Não, pelo contrário, ela se disfarça de responsabilidade. Você acorda cedo porque precisa, trabalha até tarde porque precisa, adia suas vontades porque acredita que agora não é o momento. Promete a si mesmo que, quando tudo estiver melhor, vai voltar a cuidar da saúde, da família, dos sonhos e de si mesmo.
O problema é que quando tudo melhorar, nunca chega. Nunca. Sempre existe uma nova conta para pagar, uma nova meta para cumprir, um novo problema para resolver. Aos poucos, você deixa de viver porque escolhe a escolha e passa apenas a reagir às urgências da vida. Deu para entender? E o mais cruel é que ninguém percebe. Para quem olha de fora, você parece um homem forte, responsável e comprometido, mas por dentro existe uma pergunta que começa a crescer em silêncio. Em que momento eu deixei de ser eu? Que momento? Talvez a resposta esteja muito mais longe do que você imagina. Desde criança, muitos homens, nós aprendemos que seu valor depende do que conseguimos produzir. Recebemos elogios quando somos fortes, quando nós suportamos a dor, quando não reclamam, quando trabalha mais do que os outros. Poucos ouvidos que também podiam descansar, sentir medo, mudar de caminho ou admitir que estavam perdidos. Sem perceber, passamos a acreditar que nossa identidade está presa ao trabalho, ao dinheiro e às responsabilidades. Então, quando uma dessas áreas começa a perder o sentido, parece que nós também estamos perdendo o sentido. É por isso que tantos homens dizem que estar cansado, quando na verdade estão vivendo uma vida que já não conversa com quem eles se tornaram. E talvez a maior prova disso seja o domingo à noite. O domingo à noite. Repare como você se sente nesse momento. Não é apenas preguiça da segunda-feira. É uma sensação estranha de voltar para um lugar onde seu corpo está presente, mas a sua alma não quer mais estar. Muitos tentam resolver isso trocando de emprego, outros mudam de cidade. Alguns compram coisas novas acreditando que precisam apenas de uma motivação diferente, fazer dívida. Mas, depois de algum tempo, tudo volta ao mesmo lugar. Tudo. Porque o problema nunca esteve apenas no trabalho. O problema é continuar vivendo no piloto automático, gente. É sem fazer a pergunta que realmente importa. A vida que estou construindo ainda faz sentido para mim? Faz? Existe uma frase que me marcou, gente, muito. Ela diz que existem 2 dias muito importantes na vida de uma pessoa. O dia em que ela nasce e o dia que descobre por que nasceu. Muitos homens chegam aos 50, aos 60 anos sem nunca terem vivido esse segundo dia. Trabalharam muito, lutaram muito, criaram filhos, cumpriram seus deveres, mas esqueceram de descobrir quem realmente eram. E quando o silêncio finalmente chega, aparece uma sensação impossível de esconder. A sensação de ter sobrevivido durante décadas, sem realmente viver. Mas quero lhe dizer uma coisa muito importante. Se você chegou até este ponto desse vídeo, talvez ainda exista tempo. Porque o fato de essas palavras estarem mexendo com você significa que algo dentro de você continua vivo. Aquela parte que sonhava, que acreditava, que imaginava uma vida diferente da que você tem hoje. Ela não morreu, apenas ficou ali escondida atrás de anos de preocupações, de boletos, de responsabilidades e cobranças. E por mais estranho que pareça, ela continua esperando que você a escute novamente. Gente, recomeçar não significa abandonar tudo o que você construiu. Não significa largar seu emprego amanhã ou mudar completamente de vida da noite para o dia. Não. Recomeçar começa de uma forma muito menor e muito mais poderosa. Começa quando você decide parar de viver no automático, gente. Quando volta a olhar nos olhos das pessoas que você ama. Quando percebe que sua saúde vale mais do que mais algumas horas extras. Quando entende que sucesso sem paz
cobra um preço alto demais. Quando aceita que não precisa provar seu valor todos os dias para merecer existir. Talvez você nunca consiga recuperar os anos que passaram. Correto? Nenhum de nós consegue. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você: a oportunidade de decidir como serão os próximos anos. A pergunta não é quantos anos você tem. A pergunta é quantos anos ainda pretende viver sendo uma versão de si mesmo que já não existe mais. Porque continuar do mesmo jeito também é uma escolha. E muitas vezes é justamente essa escolha silenciosa que custa a nossa felicidade. Se hoje você percebeu que não está apenas cansado, mas vivendo distante de quem realmente é, faça um pequeno compromisso consigo mesmo. Não comente aqui para agradar o algoritmo, não. Comente para marcar este momento da sua vida. Escreva apenas uma palavra, escreva recomeço. Que essa palavra seja um lembrete de que ainda existe tempo para reconstruir aquilo que parecia perdido para você. E se esse vídeo falou diretamente com você, se inscreva no canal. Aqui nós não fingimos que a vida é perfeita. Nós conversamos sobre as dores que muitos homens carregam em silêncio que eu carreguei. Mas quase ninguém tem coragem de pôr a cara, colocar em palavras. E se esse vídeo fez você parar por alguns minutos para refletir sobre a própria vida, então ele cumpriu o seu papel aqui no YouTube. Lembre-se de uma coisa: o pior cansaço não é aquele que faz você dormir, é aquele que faz você esquecer quem você é. E enquanto você ainda consegue reconhecer isso, ainda existe um caminho de volta. Eu tenho certeza, eu sou prova viva disso. Nos vemos no próximo vídeo, porque nunca é tarde para reencontrar a pessoa que você nasceu para ser.